Nós falarmos hoje, né? Eu vou estar falando hoje sobre fixando os olhos em Jesus, em meio às adversidades, em meio às dificuldades, em meio a tudo aquilo que possa se levantar contra a tua felicidade, contra a tua vida, em meio a tudo aquilo que possa tentar estar destruindo a tua profissão ou o teu emprego, ou destruindo o teu casamento. As adversidades, elas são das mais diversas, os problemas são os mais diversos, mas o Espírito Santo, ele nos faz essa declaração, né? E lá em Hebreus capítulo 12, versículo 2, está escrito essa parte desse versículo aí, que diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Quem é o autor e consumador da fé? Jesus. É o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é em quem nós cremos. Então nós vemos, queridos, para a gente ser rápido aqui, né, que durante as adversidades, nós somos tentados a colocar toda a nossa atenção no problema. Na verdade, o inimigo, ele procura desviar o teu foco, ele procura tirar a tua atenção. Ele procura, porque se nós estamos com Cristo, se nós estamos vivendo da palavra e dependendo da palavra, né, nós estamos falando aqui na hora dos dízimos e oferta de princípios que nós devemos observar, que nós devemos olhar, estarmos atentos e vivermos pela palavra. Mas o inimigo, ele, nas horas da crise, nas horas que acontece o imprevisto, na hora que acontece um sintoma, alguma coisa inesperada, ele, na verdade, ele está tentando fazer você colocar toda a tua atenção no problema. E quando nós colocamos, né, toda a nossa atenção nos problemas ou na dificuldade, né, acontece exatamente esse aspecto aí. As adversidades nos levam a olhar para o lado, ou seja, nós tiramos o foco do autor e consumador da fé, que é Jesus, e começamos a colocar os olhos e o coração naquilo que está nos distraindo, ou naquilo que o inimigo está provocando para que você deixe de olhar para Jesus e comece a olhar o problema. Caramba, mas isso nunca aconteceu na minha casa, por que está acontecendo isso? Ou a minha empresa, ela estava bem, como é que isso está acontecendo? E aí você começa a focar somente aquilo que está se levantando contra você. É uma distração. É uma astúcia que ele usa, é um aspecto que ele usa para nos distrair. Quando nós lembramos, por exemplo, né, se você vier aqui em Mateus no capítulo 14, você conhece bem essa passagem, não precisa, se você quiser abrir, tudo bem. 14, aquela passagem em que o apóstolo Pedro, ele sai do barco e atendendo a ordem, né? Nós falamos aqui sobre ouvir a ordem, atender a ordem de Jesus, né? E ele atende a ordem, porque Jesus disse para ele assim, ó, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. E essa passagem, esse exemplo, é bem clássico e é bem notório, salta aqui aos nossos olhos, porque eu estou falando aqui de distrações, e na verdade, né, no versículo 30, vai dizer assim, ó, reparando, porém, ou seja, até aquele momento, que eu saiba, Pedro é o primeiro homem a andar por sobre as águas. Alguém conhece algum outro aí? Alguém lembra de algum outro? Primeiro homem a andar por sobre as águas, Pedro. Lembrar de alguém? Não. Tá certo, vocês me venceram. Tirando Jesus, que já veio andando por sobre as águas, né? Então tá, o segundo homem, Pedro então é o segundo homem a andar por sobre as águas, não é? E enquanto ele estava focado em Jesus, ele estava andando sobre as águas, ele estava andando sobre o impossível. Ele estava quebrando uma lei tremenda, que é a lei da gravidade. Mas por quê? Ele estava olhando para Jesus e
enquanto ele estava olhando para Jesus, na mente dele, no coração dele, certamente, ele me chamou, eu estou indo. Ele não estava pensando em água, porque se ele desse uns pulinhos ali, ele não afundaria, ia afundar um pouquinho, depois... Não, ele estava andando sobre algo sólido, água. Não tente fazer isso em casa, nem no mar, nem na piscina. Eu agora vou ser o terceiro. O pastor falou que Pedro foi o segundo, eu agora vou ser o terceiro. Eu vou andar. E você vai afundar. Né? Mas enquanto ele estava olhando para Jesus, nada estava distraindo, nada estava roubando a atenção dele. Ele estava andando sobre as águas. Até que, né, como diz o versículo 30, reparando, porém, na força do vento. Adversidades, muitas vezes elas vêm forte contra a sua vida, contra a nossa vida. E aí nós começamos a reparar na força do problema, no impacto desse problema, no impacto dessa dificuldade que se levanta contra nós. E dependendo do impacto, as coisas, de um modo geral, mexem muito com a gente. Se for uma crise financeira, mexe, porque você tem as tuas preocupações, as contas que você tem que pagar, de colégio, de mercado, de sei mais o que você paga. Aí as mulheres têm várias outras, né? C&A, essas lojas. As mulheres não gastam muito lá, não? Não, está todo mundo econômico, pastor, viu? Que benção, né? E os homens preocupados com os gastos com o carro, também ninguém fala amém, né? Todo mundo, ó. Mas, muitas vezes, a crise financeira, ela tem um impacto grande, porque é o teu nome que vai ficar sujo na praça. E aí a força do vento é grande. Ou se é um sintoma de uma enfermidade, se é uma crise dentro de casa, se é um filho que está tudo ajustado dentro da tua casa, e de repente um filho ou uma filha começa a ir numa direção perigosa, opa, peraí, o que está acontecendo? E você começa a ficar preocupado. Nós, de um modo geral, como Pedro, olhamos a força do vento. E se alguma coisa tirou, nos distraiu, nós deixamos de estar olhando para Jesus e olhamos para a força do vento ou a força da adversidade, nós começamos a afundar, a semelhança de Pedro. Nós começamos a sucumbir. O atleta, o corredor, quem é corredor aí? Ninguém corre aqui, né? Meu Deus, levanta bem alto a mão aí, olha aí, os corredores aí. Quantos aqui já correram da esposa? Olha aí, tem mão levantada. Mas o corredor, o atleta, né? Ele deve fixar o olhar dele na linha de chegada. Dizem as técnicas do bom atleta, né? Que, na verdade, ele precisa fixar o olhar dele na linha de chegada, ele não tem nem que se preocupar com o outro atleta do lado dele. Se bem que em muitas provas nós vemos, ele está chegando, né? E o cara vai dar aquele sprint final, aquele gás final, mas porque ele está notando que tem alguém chegando. Mas o certo é ele, olha, eu estou focado, eu estou indo na direção certa, eu vou chegar, eu vou vencer. Ou seja, né, quando nós pensamos na questão do atleta, o certo é não se distrair com a torcida ou com os outros competidores, porque ele precisa estar focado. E na nossa vida espiritual também é desse modo. Então eu digo para você que olhar firmemente significa não dividir a atenção com nada. Mas pastor, o senhor não sabe a dificuldade que eu estou enfrentando, como também você não sabe a dificuldade que eu enfrento, como eu não sei a dificuldade que um outro irmão ou irmã esteja enfrentando. Mas nós, como corpo de Cristo, devemos ter a nossa atenção, olhar firmemente para Jesus e dizer assim, eu não posso dividir a minha atenção com nada. Eu não tenho que ficar olhando para a grandiosidade do problema ou a força do vento, ou como vai ser,
porque seria uma coisa que ilógica. Se Pedro estivesse medindo ali, peraí, se eu afundar aqui agora, essa água está batendo em mim, se eu afundar, quantos metros eu vou mergulhar aqui? Será que eu vou conseguir sobreviver? Quando nós olhamos para o lado, nós começamos a medir a miséria. Nós começamos a tentar medir como é que vai ser. Nós começamos a fazer contas ali mentalmente ou no papel mesmo, porque estamos tirando o olhar de quem disse assim: olha, sou eu quem te chamo pelo teu nome, a tua vida está nas minhas mãos, eu sou o Senhor da tua vida, em Cristo Jesus, cada uma das tuas necessidades já estão supridas, o meu socorro vem do Senhor. Eu deixo de ficar olhando para o autor e consumador da fé e começo a dividir a minha atenção com a grandiosidade do problema ou a dificuldade. Então eu digo para você também assim, olhando firmemente significa desviar o olhar de toda e qualquer distração, de tudo aquilo que possa te afastar do entendimento da palavra, de reter a palavra no coração, de crer apesar de tudo dizer não, de crer apesar de aparentemente todas as portas estarem fechadas. E aí a promessa, olhar firmemente, diz assim: olha, o meu Deus é aquele que pode fechar a porta, mas também só Ele pode abrir. Então eu estou com a minha vida nas mãos certas, eu estou com a minha vida nas mãos dEle, porque é Ele quem tem o poder de abrir e de fechar as portas. Então, se o meu coração está nele, eu creio, a minha vida está em paz, a minha vida está tranquila. Porque se uma porta me fechou, Ele está cuidando de mim. Ele vai fazer alguma coisa. O nosso Deus, Ele não é louco, Ele não é distraído, Ele não é esquecido. Cada um de nós aqui temos a nossa vida nas mãos de Deus. E Ele sabe cuidar de nós plenamente. Você precisa ter esse entendimento no seu coração. Há um prêmio esperando por aquele que está focado na linha de chegada. Ele é o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Jesus. Ele é o nosso galardoador, é aquele que nos abençoa. É aquele que nos garante assim: se você estiver debaixo da minha sombra, você estará seguro. Se você estiver debaixo, se você estiver andando comigo, olha, as pragas não vão chegar até você, e você traz aquilo para o coração. Mas observe que se você começar a olhar, as pragas, elas acabam chegando. Como Pedro começou a olhar a força do vento e começou a afundar. Porque ele olhou e viu, a água está, o vento está batendo na água, e é ilógico isso. Como é que eu vou continuar andando sobre as águas se o vento está batendo? Eu vou afundar aqui. E no momento em que ele olha para a distração, para aquilo que se levantou contra ele, ele começa a cair exatamente naquilo que ele temeu. Então, esse aspecto, né, é um aspecto diferenciado. Há um prêmio. Eu estou olhando, fixando o meu olhar no autor e consumador da fé. Vão te chamar de louco. Vão te chamar de alienado. Podem te chamar do que for. Mas eu digo para você, quando você coloca a palavra de Deus no teu coração e obedece aquilo que Jesus está te dizendo, você pode ter certeza que Deus, Ele vai fazer um milagre, que Deus, Ele vai surpreender você, que Deus, Ele vai fazer isso para testemunhar para outros à tua volta, de que Ele é aquele que te abençoa, de que Ele é aquele que te dá o prêmio da vitória, de que Ele é aquele que está dizendo assim, ó, aquele que permanecer fiel, aquele que permanecer olhando para mim até o fim, esse vai ser salvo, esse vai ser livre, esse vai ser abençoado, porque o olhar dele está na minha direção. E um dos aspectos, né, que é uma distração, eu coloquei assim, uma distração que o inferno tem usado chama-se fraqueza. E o que eu quero dizer com essa fraqueza? O apóstolo Paulo, ele
disse isso em 2 Coríntios 12, versículo 10. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. E quando ele diz isso aqui, ele estava falando das adversidades que se levantaram contra ele. Mas pastor, mas o apóstolo Paulo, ele foi preparado para isso, né? Jesus falou para ele na conversão dele: eu vou te mostrar quanto importa sofrer pelo meu nome, por você crer no meu nome, Saulo. Então, ele agora, né, nessa carta aos Coríntios, ele está dizendo assim: olha, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Ou seja, ele está, em outras palavras, dizendo assim: adversidades nos desgastam. E realmente, né, quando você enfrenta a adversidade, ela vai te corroendo, ela vai te desgastando. A palavra fraqueza aí, no original, eu coloquei aqui alguns exemplos dela, né? Fala de falta de força. Diante da adversidade, as forças vão se esvaindo, vão se esgotando, vão escorrendo. Então fala de falta de força, fala de fragilidade. Diante das adversidades, diante dos problemas, você, entre aspas, se sente, né, humanamente falando, você se sente fragilizado. E não é bom quando nós nos sentimos fragilizados, porque nós estamos naquela posição que nós não gostamos. Você está como quem está acuado, você está como quem está desgastado, né? Fraqueza também fala de esgotamento, de um esgotamento que chega a causar enfermidade no corpo, porque você está assimilando tanto o problema, trazendo tanto o problema para você, que aquilo está fazendo mal no seu organismo, está fazendo mal no seu corpo. E aí o seu organismo começa a ficar todo descompassado, desregulado, porque você está trazendo o problema para dentro de você. E essa palavrinha também, fraqueza, ela pode significar aquilo ali, a doença na alma. Quando você, na sua mente, fica sobrecarregado, e aí você entra numa descompensação, né? Fica descompensado, você fica no fundo do poço, você fica para baixo. Na verdade, queridos, Paulo, deixa eu botar aqui para você, Paulo fala do contato com suas limitações no seu cotidiano. E todas as vezes que ele fala aqui desse aspecto fraqueza, ele está falando assim: caramba, eu estou extenuado, eu estou desgastado, minhas forças foram drenadas, eu estou fraco. Mas ele está falando isso no sentido da minha humanidade, no sentido do humano, no sentido do natural, no sentido assim: caramba, olha, eu poderia fazer tantas coisas e tal, mas eu estou me sentindo tão abatido, eu estou me sentindo tão para baixo. E ele está abordando esse aspecto: porque então, quando eu sou fraco, quando eu estou fragilizado, quando eu estou sendo atacado, quando eu estou me sentindo para baixo, quando estão me faltando as forças, quando até mesmo o meu corpo está querendo ficar doente por causa do levante que se levantou, né, contra a minha vida. E aí ele completa e diz assim: então é que eu sou forte. Mas essa fraqueza está ligada a limitações humanas e limitações no cotidiano. E ele diz assim: olha, isso é permanente, eu estou enfrentando isso, estou enfrentando, o meu contato com esse tipo de coisa é permanente, é direto, não cessa, não para. Talvez você esteja aqui nessa noite enfrentando um problema que não cessa, que não para, que você diz assim: pastor, isso tem acabado comigo, isso tem desgastado a minha vida. Agora, eu convido você a olhar por um aspecto, né, que é esse aí, ó. Quando você se sente desgastado, quando você se sente fragilizado, quando você percebe assim: até o meu corpo está sofrendo por causa desse problema, isso gera algo que é poderoso, né? Na condição humana,
todos nós somos limitados. Todos nós. Não há um sequer que na condição humana não seja limitado. Quando você tenta resolver as situações na tua capacidade, na tua força, você vai encontrar um limite, você vai encontrar uma barreira, você vai encontrar um ponto que você diz assim, caramba, não dá, não tem condições, né? Então, sendo eu limitado, por crer em Deus e por crer na palavra, eu tenho um Deus que me capacita em toda a minha limitação. E é nesse momento que o apóstolo Paulo, percebendo isso no seu espírito, e percebendo isso no entendimento dele, ele diz assim, olha, se eu estou sendo fraco, porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte, ele percebeu, peraí, isso tudo está vindo, esses sentimentos ruins, essas ideias, esse gosto de fracasso na boca, esse gosto de derrota que está vindo, essa visão de falência, de quebrar, de desistir, de abandonar, de chutar o balde, né? E tudo isso aqui está falando do meu natural, está falando da minha realidade, da minha natureza humana. Então, se eu sou limitado, e se eu reconheço a minha limitação humana, eu creio, eu vivo, eu entreguei a minha vida ao Deus que me capacita e me faz superar todas as minhas limitações. Diga assim, o meu Deus me faz superar todas as minhas limitações, né? Ou seja, sendo eu propriedade exclusiva de Deus, balance a sua mão aí, quem é propriedade exclusiva de Deus. Diga assim, eu sou propriedade exclusiva de Deus. Então eu não posso pensar em fazer a vontade de Deus na minha força, na minha capacidade. Você não pode pensar em vencer adversidades na sua força, na sua capacidade humana, porque é limitada. Humanamente somos limitados. Humanamente não podemos ir além de um determinado ponto. Mas quando nós focamos a quem nós entregamos a nossa vida, e aquilo que a palavra de Deus diz, né? Deixa essa verdade entrar no teu coração. Eu sou propriedade exclusiva de Deus. Eu entreguei a minha vida nas mãos de Jesus. Eu sou propriedade exclusiva de Deus. Eu digo para você assim, olha, você não verá o milagre de Deus enquanto você trabalhar na sua própria força. Enquanto você estiver observando na força do vento, que está tentando fazer você afundar, enquanto você ficar observando a dificuldade, medindo a dificuldade, pegando lá a fita métrica e falando, meu Deus, é grande demais, o problema é intenso demais, é forte demais, é grande demais, enquanto você estiver fazendo isso, você está na sua força, você está no seu intelecto, na sua própria capacidade, e você não vai conseguir ver o milagre de Deus, enquanto você trabalhar nesse aspecto da sua humanidade. E eu digo, olha, nós, assim como Paulo, né, somos capacitados em várias áreas. Você não é capacitado em muitas coisas, sim ou não? Pense aí, lembre aí, quantas coisas você é capacitado? Quantas coisas você consegue realizar, você consegue fazer sozinho? Ah, pastor, mas eu estudei. Paulo também estudou, né? Nós todos estudamos. Então, eu posso dizer assim, né? Nós temos estudo, né? Nós somos inteligentes, que os inteligentes digam, eu sou. É meio fraco a impressão minha. Você é inteligente, sim. Você tem a mente de Cristo. Diga comigo assim, eu tenho a mente de Cristo. Então, diga, eu sou inteligente. Então, nós temos estudo, somos inteligentes, mas isso não nos capacita a fazer nada para Deus. Alguns até tentam. O profeta Isaías, ele chega a dizer aos jovens, eles caem de cansado, mas os que esperam no Senhor, mas os que confiam no Senhor, renovam as suas forças. Diga comigo, se eu espero no Senhor, diga comigo, se eu espero no Senhor,
Eu renovo as minhas forças. Diga assim: eu subo com asas como de águia. Porque o Senhor, Ele te capacita. Você reconhece a sua limitação, mas o Senhor, Ele te capacita. Na nossa força, nós não podemos fazer grandes coisas. Ou seja, as adversidades, né, são desse mundo. São ou não são, queridos? Ou você acha que vai ter adversidade lá no céu? Então, as adversidades são desse mundo. Agora, o nosso estudo, os nossos diplomas, a nossa capacitação também são desse mundo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero te dizer isso aí, ó. Para vencermos as coisas desse mundo, precisamos estar acima dele. É muito bom você ser capacitado, você ter o estudo, mas não tente pegar essa capacitação humana e trazer para o contexto espiritual. Eu vou resolver isso do meu modo. Eu vou resolver isso da minha maneira. Pedro tentou resolver em uma outra situação da maneira dele. Sacou da espada e cortou a orelha do servo lá. Tentou resolver do modo dele. Jesus, ninguém vai botar na mão o Senhor. Eu vou lhe proteger. Aí Jesus vai lá e faz o milagre, põe a orelha de volta no lugar. Deve ter ficado melhor do que antes, porque foi Jesus quem fez esse milagre. E ali Jesus vai ensinando a ele: você está falando isso na tua força, no teu humano, no teu natural. Pedro falou para ele também no humano, no natural, olha, jamais te negarei. Se alguém te prender, eu vou junto. Se te matarem, eu também morro junto. Tudo na capacidade, no natural, tudo no intelecto, tudo no ímpeto humano nós não solucionamos os nossos problemas, queridos. Adversidades são espirituais. Adversidades são problemas que se levantam para te tirar o foco do autor e consumador da fé, te fazer perder o foco da palavra, te arrastar para um outro lado. Então, no ímpeto humano, nós podemos declarar muitas coisas, mas Jesus, Ele vai, pelo Espírito Santo, nos ensinando: não é assim. Deixa que eu vou resolvendo o teu problema. Fala para quem está ao teu lado aí: Jesus quer resolver a tua causa. Jesus quer resolver o teu problema. Para nós vencermos as coisas desse mundo, precisamos estar acima dele. E a palavra diz assim: a vitória que vence este mundo é a minha e a tua fé, a fé em Cristo Jesus. Essa é a vitória que vence esse mundo. E nós trazemos a batalha para o contexto do Espírito, para o campo da palavra. Você pega a força do vento, você pega a grandiosidade da adversidade, da angústia, da decepção, você traz para o campo da palavra. E aí você diz assim: a vitória que Deus tem na minha vida e que vence esse mundo é a minha crença no que Ele diz na sua palavra. É eu crer que Deus está cuidando de mim em todas as horas da minha vida. É você declarar essa crença e dizer: Deus está cuidando de mim em todas as horas, em todos os minutos e cada segundo da minha vida. Ele está cuidando de mim. A minha vida está nas mãos dEle. Eu não estou desamparado, eu não estou abandonado. O meu Deus, Ele cuida de mim. Ele é o meu pastor e Ele me diz que nada vai me faltar. Ele está cuidando da minha vida. Amados, olha, você trouxe a batalha para o espiritual. É impossível que essa batalha não seja vencida por você no nome de Jesus. É importante darmos essa credibilidade, né? Eu não venço adversidades com o meu diploma de faculdade. Diploma de faculdade, você resolve muitas coisas na sua profissão, naquilo que você realiza. Portas se abrem até para você. Mas, na hora da crise, na hora de um problema, na hora de uma dificuldade, você pega essa batalha. Você quer ver uma coisa fantástica? É quando a pessoa que é capacitada, diplomada, doutorada, pós-doutorada e tudo mais que se tenha por aí, né? Você pode
trazer isso tudo. Senhor, olha, estão aqui todos os meus diplomas. Mas, Senhor, eu preciso da tua ajuda. Senhor, eu dependo de ti. Eu não quero depender da minha força, eu não quero depender do meu intelecto, da minha capacitação humana. Eu quero me colocar nas tuas mãos. E aí o ramo que está ligado à videira, ele produz fruto. Num ano de sequidão, ele produz fruto. No ano de falta d'água, para ele não falta água. Porque ele está inserido na videira. A tua força vem dessa videira. E o agricultor, ele não deixa faltar água para a videira, porque Deus é Espírito, e Ele cuida para que a videira tenha vida, e Ele zela pela sua palavra para a cumprir. Então, para o nosso Deus, e em consequência para nós que estamos ligados à videira, nada nos faltará, porque Ele tem cuidado de nós. Diga, Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado da minha vida. E esse entendimento nós devemos ter no nosso coração. Nós vencemos com a nossa crença na palavra de Deus. Nós vencemos com a nossa crença na palavra de Deus. Todas as vezes que o inferno vier para te esmagar, se levantar contra você, levantar problemas, levantar dificuldades contra a tua vida, seja sábio. Diga assim, eu recebo sabedoria do alto. Eu recebo sabedoria da palavra de Deus. Você deve ter isso aí no seu coração, né? A posição mais baixa que ele vai conseguir te colocar é de joelhos diante do Pai. Porque na hora da dificuldade não tem coisa melhor do que você dobrar os teus joelhos. Pai, eu estou aqui para descansar diante de ti. Pai, olha, eu estou ansioso, eu estou preocupado, mas olha, eu estou lançando sobre ti essa ansiedade, essa preocupação, isso está me abatendo, Pai, isso está me angustiando, Senhor, mas no nome de Jesus, olha, eu me coloquei aqui de joelho para te abraçar, para ficar contigo, para falar contigo. E na hora que você faz isso, a tua alma, o refrigério vem sobre a tua alma. Lembra que eu falei que o apóstolo Paulo, a palavrinha fraqueza lá também fala de doença na alma. A tua alma, ela é renovada ali naquele momento. O teu coração, ele é aquecido ali naquele momento. As distrações fogem, todas elas fogem naquele momento, porque você está falando, Senhor, eu vou parar aqui diante de ti nesse momento. Sou eu, o Espírito Santo e o Senhor e ninguém mais. E isso faz toda a diferença. A posição mais baixa que o inimigo vai conseguir te colocar é de joelhos diante do Pai. E eu digo para você assim, olha, e este é o teu posicionamento de vitória. Para muitos do mundo, você dizer assim, olha, eu vou entrar ali no meu quarto e vou dobrar os meus joelhos e vou orar. O quê? Você devia arregaçar as mangas. Você devia enfrentar o problema, você devia ir lá resolver, ou buscar alguma coisa, buscar uma solução. O nosso princípio de solução de problema, em primeiro lugar, passa por lançarmos o nosso coração diante do nosso Pai, diante do nosso Deus. De lançarmos sobre Ele toda a preocupação, toda a angústia, toda a tristeza. Ele sabe, Ele conhece o teu coração. Ele sabe o que você tem enfrentado, Ele sabe, inclusive, as lágrimas que têm chegado aos teus olhos, diante eu digo, é saudável você reconhecer, pastor, eu estou impotente diante desse problema. Eu digo assim, que bom, porque agora você diz assim, Senhor, Tu és a minha capacitação. Se você chegou no limite, que bom que você chegou no limite, mas agora você precisa se posicionar e sem dizer, Senhor, Tu és a minha capacitação, Tu és a minha força. E você se lança e entra nesse posicionamento de vitória. Muita gente te critica por isso. Esta posição de fraqueza aos olhos humanos é o teu posicionamento de vitória.
essa coisa, o crente ora. Ora mesmo, porque a oração traz o resultado. A oração não melhora as coisas, não. A oração resolve. Diga comigo, aí a oração resolve. Porque Deus não faz meia sola. Deus, Ele não faz meia sola. Vou te dar um jeitinho. Não. Quando eu paro para orar, eu creio que o problema já está solucionado. Você se lembra que Daniel se pôs a orar quando ele descobriu que o número de anos do cativeiro já estava completo? E a palavra diz lá no texto de Daniel, dizendo assim, no primeiro dia em que você se aplicou a orar, Deus mandou a resposta. Encontrou oposição, mas a resposta chegou. Nós não devemos medir tempo humano, deixa Deus agir, creia e descansa o teu coração nessa certeza. Eu estou nessa posição de fraqueza, de joelhos dobrados aos olhos humanos, mas esse é o meu posicionamento de vitória. Esse é o posicionamento que eu encontro a paz. Esse é o posicionamento onde eu sou suprido, onde eu sou abençoado. Eu digo para você, olha, o melhor que Satanás poderá fazer será te colocar de joelhos diante do Pai. E nesta fraqueza se manifestará a derrota total dele. Derrota total dele. Não a tua derrota, mas a dele. E para nós terminarmos, né? Hoje nós podemos enfrentar limitações sob a perspectiva da vitória. Porque a nossa força não vem do que somos capazes de fazer. Mas a nossa vitória, a nossa força se renova naquilo que o nosso Deus diz para nós. E nós ouvindo, obedecemos e dizemos assim, dizemos como Pedro, né? Senhor, socorre-me. E Jesus estendeu a mão para ele. Diga assim, o braço do Senhor não está encolhido, não. Jesus estende a mão para ele. E naquele momento de maior fragilidade de Pedro, Jesus foi o braço forte que o sustentou. Jesus foi a mão amiga que segurou nas mãos dele. Quantos querem isso na sua vida? Vamos ficar de pé, queridos. Porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. O Senhor é a tua rocha, o Senhor é a tua fortaleza. O Senhor é o teu sustento em todas as horas da tua vida. Não importa onde você estiver, Ele não é o teu sustento e a tua força somente aqui dentro, não. Aonde quer que você estiver, no momento em que você clama o nome do Senhor, Ele é a tua força, Ele é a tua proteção, Ele é o teu amparo, Ele é o teu socorro. Ele está ao teu lado, Ele está dentro de você em todas as horas, em todos os momentos. Você nunca está sozinho, você nunca está desamparado, porque o Senhor é contigo. No teu casamento, na tua família, no teu trabalho, no teu cotidiano, na tua vida financeira, em todos os aspectos. Nada foge do cuidado de Deus. Ele tem cuidado de você. Pai, obrigado nessa